Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim dizer que totalmente amável, totalmente digno, Shalivra o Bahanda Regedia. A unção do altar está a descer na nave. Aleluia. Há uma glória nesta casa. Só quem está disponível para receber, abra o teu coração e receba a glória de Deus nessa casa. Shalabrosa catalabahai. Aleluia, aleluia. As comportas dos céus estão abertas. O céu está aberto diante desta casa. A unção que repousa no homem de Deus está a repousar na vida de alguém que está aqui. Só quem tem noção receba e sinta a glória de Deus aqui. Aleluia. Vim para adorar Jesus, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu. Só a igreja, só a igreja. Eu vim. Isso. Aleluia. Mais uma vez eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que Ele é o nosso Deus. Aleluia. Poderoso Deus, o momento é de ouvirmos a Tua palavra. O momento é que o semeador vai sair para semear a Tua palavra. Que a Tua palavra como semente encontra lugar em cada coração. Nós anulamos e cancelamos em nome de Jesus todo espírito antipalavra que se levanta caia por terra. Nós anulamos, ó Deus, e neutralizamos todo o poder contrário à Tua palavra, caia por terra e fica sem efeito. Senhor, cubra este lugar com a Tua glória, pois o Senhor, antes que nós chegássemos, o Senhor já estava neste lugar. Que a Tua bênção seja visível e a glória de Deus, Senhor, seja tocada, seja sentida para a honra e glória do vosso nome. Pai, queremos ouvir a Tua palavra. Fale conosco e usa o Teu servo como boca de Deus nesta manhã. Usa o Teu servo, Senhor, na ministração com poder, ousadia e autoridade divina. Pai, usa-lhe grandemente para falar para a Tua igreja. No nome de Jesus nós oramos com fé e tudo agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Assim mesmo em pé, por gentileza, abra a tua Bíblia Sagrada. No Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João, capítulo de número 1. Livro segundo escreveu o evangelista João, capítulo 1. Aleluia. Vamos ler apenas 4 versículos. Amém? Versículo 1 do capítulo 1 de João. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo,
Ou em outras versões, no princípio era a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pula para o versículo 14, por gentileza. Diz assim no versículo 14: e a palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Palavra do Senhor. Pode tomar o teu assento. Queremos render graças a Deus pela vida e respiração que Ele nos concede. Queremos agradecer a Deus pela tamanha honra e glória que Ele nos tem dado para estarmos na sua presença. Queremos dar glórias a Deus pela igreja em que estamos hoje. Eu quero render glórias e graças a Deus pela vida do anjo desta igreja, reverendo Ananias Alberto, pelo qual eu tenho uma grande estima. Aleluia. E eu queria, por gentileza, que a igreja aplaudisse pela vida do homem de Deus desta casa, por favor. Os aplausos, elas demonstram honra. E em outras igrejas, quando se diz para aplaudirmos, ninguém fica sentado. E eu poderia, por favor, quando tiver a aplaudir pela vida do homem de Deus, se coloque em pé e honre a vida deste grande homem de Deus, por favor. Muito obrigado. Pode tomar o seu assento, por favor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade e honra de estarmos aqui e pregarmos a palavra diante do nosso mestre, né? É complicado e um pouquinho difícil pregar diante do mestre. Amém? Glórias a Deus. Eu quero honrar a Deus pela vida daqueles que compõem a liderança deste grande ministério que me recebeu com muita bênção e honra. Que o Senhor abençoe rique e poderosamente, que possa dar sabedoria para continuar a auxiliar no crescimento desta magna obra. E, por outra, quero honrar a Deus também pela vida de todo mundo que cá está, que deixou os seus afazeres para estar na presença do Senhor. E também, todas as vezes que eu subo no altar para pregar, eu tenho dito o seguinte: todos quanto trabalham em prol do desenvolvimento desta obra, trabalha com excelência, não com os homens, não o que os homens dizem, mas trabalha com ousadia e excelência, porque o trabalho no Senhor não é para os homens, é para Deus. Amém? E todas as vezes também que eu subo no altar para pregar, eu peço sempre um especial favor à igreja. Por favor, enquanto estiver a pregar a palavra do Senhor, empresta-me a sua atenção. E quando eu terminar de pregar, eu vou devolver a sua atenção. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos então àquilo que é a palavra do Senhor. Nós abrimos, na verdade, o livro de João. João é aquele discípulo que nós chamamos de discípulo amado. João é o discípulo que estava com Jesus. Inclusive, é o único discípulo que estava na crucificação. Quando Jesus estava na cruz, era o único discípulo que estava ali embaixo com a mãe de Jesus. E a Bíblia Sagrada vai narrar a respeito deste homem. E ele vai escrever um dos evangelhos, que são classificados os 4 evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. E João, na verdade, vai escrever esse evangelho
Evangelho, no capítulo 1, para, na verdade, quando João vai escrever, vai dizer o verbo se fez carne, ele não está simplesmente a falar de uma aparição. Ele também não está a dizer simplesmente de uma aparição temporária ou de uma mudança simplesmente. João, na verdade, está a trazer a ideia. Essa ideia se fez carne, ela vem ou ela predispôs-se de um mistério que se chama o mistério da união hipostática. Isso significa que o Filho ou a pessoa do Filho de Deus, ele é plenamente homem. Aleluia. Ele se fez plenamente homem. Plenamente ele se consumiu pela plenitude da humanidade. Só que esse Jesus, esse verbo que se fez homem, ele se fez homem, ele se fez e se encarnou na nossa humanidade sem perder a sua divindade. Ou seja, o verbo que é santo entrou na nossa humanidade sem perder a sua divindade. Louvado seja o nome do Senhor. E na verdade, esse texto que nós lemos é um texto muito teológico. Por quê? Porque dentro desse texto, do texto do versículo 14, ela está subdividida em 4 partes. A primeira parte, debaixo da teologia, ela está dividida da seguinte maneira: o verbo, ou então, e o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne, ela está debaixo da teologia da cristologia, ou então a cristologia. O que é cristologia? Cristologia, ela estuda a pessoa de Cristo, ela estuda os feitos de Jesus Cristo. A segunda parte é a parte que diz: e habitou entre nós. E habitou entre nós está debaixo da teologia da revelação. E habitou entre nós está intrinsecamente ligada ao Antigo Testamento. E essa palavra, e habitou entre nós, ela está também subentendida a palavra armar tenda. Isso significa dizer que no Antigo Testamento Deus não se revelava por pessoa, ou seja, Deus não era uma revelação divina. Por quê, pregador? Porque Deus se revelava no tabernáculo. Deus se revelava aonde? Na arca da aliança. Por essa razão é que estamos a falar da teologia do quê? Da revelação. E tem a outra parte que diz que e a glória do unigênito, nós estamos a falar da teologia do que, pregador? Da teologia da teologia da glória, teologia da glória. Ou seja, a glória no tabernáculo era uma glória comum, ou seja, uma glória fechada. Só os sacerdotes tinham capacidade de entrar no templo para poder se comunicar com Deus. Só que agora João está a quebrar esse paradigma, está a dizer: quando o verbo habitou entre nós, ele já não se manifesta só no tabernáculo. O verbo não habita só aonde? Na arca da aliança. Louvado seja o nome do Senhor. E tem a outra parte, que é, na verdade, a quarta parte, que é a glória, ou como a glória do unigênito do Pai. Aí entramos na teologia da filiação. Na teologia da filiação, o Pai ou o Filho Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só que por meio de Jesus, por meio de Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E posto feito essa divisão, agora João está a combater 2 coisas naquele tempo. Quais são as coisas, pregador? João estava a combater 2 teses, 2 heresias naquele tempo, ao afirmar que o verbo se fez carne. Qual é ou quais são as diretrizes, ou então as teses que João estava a defender? A primeira tese é o gnosticismo. Gnosticismo era um grupo de pessoas que defendia que Jesus ou que Cristo, ele não tinha capacidade ou não poderia se encarnar na carne. Ou seja, a santidade de Deus poderia fazer o quê? Poderia anular. O que significa dizer que esse grupo, eles defendiam que Cristo, sendo santo, não poderia entrar na nossa matéria pecadora. Louvado seja o nome do Senhor. Significa dizer que Cristo ou aquele grupo gnosticismo defendiam que a santidade de Deus não poderia lhe permitir entrar na nossa humanidade. A partir do pressuposto de que Gênesis capítulo 3, o pecado entra na humanidade. Por causa de Adão, todos pecaram.
seguindo esta ideia, significa dizer que, afinal de contas, esse grupo defendia que se todos pecaram, a humanidade, a nossa carnalidade é pecadora. Se a nossa humanidade é pecadora, significa dizer que Cristo, sendo santo, não poderia fazer o quê? Se encarnar. E tem o segundo grupo, que é o grupo dos docetismo. Esse grupo é o que me cuiou. Diga, é o que te cuiou, pregador. Por quê? Porque na realidade esse grupo é o grupo que defendia que Jesus se parecia homem, mas não era o quê? A igreja está a entender? Docetismo era o grupo que defendia que Jesus se parecia, mas não era o quê? Ou seja, eles defendiam que Jesus não poderia ter carne real. Ele simplesmente parecia ser, mas não era. Alguém está a entender? Só que eu descobri, meu pastor, que quem se parece não é o nosso Jesus. Por isso é que me cuidou. Quem se parece não é o nosso Jesus. Quem se parece é Satanás. Grita prova, pregador. A Bíblia Sagrada diz que diabo Satanás anda bramando como leão. Afinal de contas, não é. Como? Ou seja, ele se aparenta de leão, mas não é leão. Só que a mesma Bíblia vai dizer que o nosso Jesus é, e não como, é o leão da tribo. Só que Satanás tem que se parecer para te amedrontar. O nosso Jesus é para lhe confrontar. Satanás se parece para te tocar. Jesus é para lhe confrontar. Nós temos um Satanás que se parece para nos atacar. Só que temos e cremos num Jesus que é o Salvador, o protetor. Ele não se parece proteção, ele é a nossa proteção. Ele não se parece salvação, ele é salvação. É por essa razão que dizem para Satanás: o princípio é doce, mas o final é o quê? Sabe por quê? Porque ele te mostra aquilo que não é. Só que o nosso Jesus nos mostrou uma realidade que muitos de nós poderiam desistir. Qual é a realidade, pregador? A realidade é que nós vamos passar por aflição, vamos passar por dificuldades, vamos passar por tentação, vamos passar por coisas piores, vamos passar por tribulação. Só que tem uma boa notícia para alguém: mesmo com dificuldade, mesmo com problema, mesmo com dores, mesmo sangrando, mesmo caído, a Bíblia Sagrada diz: tende bom ânimo, porque eu venci. Só que também não para por aí. A Bíblia Sagrada diz que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do quê? Alguém está a entender? E agora, assim que fiz a minha introdução, o nosso tema é: Ele se fez. Amém? Ele se fez. Ou o verbo se fez carne também. Só que agora eu entro no primeiro ponto da minha mensagem, que é: o verbo se fez carne para unir céu e terra em uma pessoa. O verbo se fez carne para unir o céu e a terra em quê?
em uma pessoa. Qual é essa pessoa, pregador? Essa pessoa é a pessoa de Jesus. Quando eu estou a dizer que o verbo se fez carne para unir o céu e a terra em uma pessoa, eu estou a tentar te levar para Gênesis, quando o homem peca, ou seja, antes do pecado do homem, a Bíblia Sagrada diz que o homem tinha conexão, o homem tinha ligação, o homem tinha comunhão com Deus, o homem tinha conexão com Deus, e essa conexão ela se perde por causa do quê? Por causa do pecado. A Bíblia Sagrada diz que agora Deus chega no jardim e vai perguntar: Adão, Adão, aonde você está? Aqui existe um detalhe, porque Deus é soberano para saber a localização de Adão. Só que como Adão pecou contra Deus, a Bíblia Sagrada diz que ele anula a união que existia entre o céu e a terra por causa de Adão. E eu disse, o verbo se fez carne para unir céu e terra em uma pessoa. Ou seja, na encarnação, Deus e homem não se misturam, Deus e homem se unem. Existe diferença entre misturar e unir, melhor dito. E a Bíblia Sagrada diz que o homem peca. Quando o homem peca, ele corta a conexão. Essa ligação que existia entre o homem e Deus, ela se descaracterizou. E a Bíblia Sagrada diz que agora Deus tem que armar, tem que projetar um plano salvífico, um plano que vai unir novamente o homem e Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Deus mandou profetas, Deus mandou, aleluia, sacerdotes, Deus mandou profetisas, Deus mandou muitas pessoas que era para poder cumprir e poder tentar mediar. Só que homem não pode mediar entre nós e o nosso Deus por causa da nossa natureza pecadora. E a Bíblia Sagrada diz que agora Deus, de tanto mandar homens, Deus vai ficar aborrecido. E a Bíblia Sagrada diz que agora Deus vai estar no céu e vai decidir enviar o seu filho amado. E a Bíblia Sagrada diz que quando Deus decide enviar o seu filho amado, por causa do amor que ele tem para conosco, a Bíblia Sagrada diz que agora Jesus Cristo de Nazaré vai ter que se incorporar, vai ter que se diminuir, vai ter que tirar a sua glória e entrar no corpo, no ventre de uma mulher. E a Bíblia Sagrada diz que Cristo entra no ventre de Maria. Quando Cristo entra no ventre de Maria, a Bíblia Sagrada diz que o plano estava a ser cumprido. Agora a Bíblia Sagrada diz que Cristo nasce, aparece aos 12 anos, só que depois desaparece. Quando ele volta a aparecer, ele começa a pregar, começa a manifestar o reino de Deus aonde? Na terra. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus começa a pregar, começa a falar, começa a curar, começa a manifestar a sua glória, era na verdade para unir a desunião que o homem havia causado. Ou seja, nós tínhamos ligação com Deus, só que por meio do pecado essa ligação quebrou, essa conexão quebrou-se. Só que a Bíblia Sagrada diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu paro aqui, porque para enviar Jesus, Deus tem que nos amar de tal maneira. Esse amor não se aparece em homem algum, esse amor não aparece em coisa ou pessoa alguma na terra. Por que razão, pregador? Porque não existe uma mulher que está aqui
aqui que poderia entregar o seu filho para morrer por alguém. Então Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus. Só que agora Jesus nasce e cresce. A Bíblia Sagrada diz que agora Jesus vai pregar, vai chamar os discípulos. E quando Jesus chama os discípulos, a Bíblia Sagrada diz que um dos discípulos vai trair Jesus. E a Bíblia diz, depois de trair, Pilatos pega em Jesus, ele manda matar. O povo escolhe Jesus. O povo, aleluia, o povo escolhe a pessoa de Barrabás para soltar e a pessoa de Jesus para matar. E a Bíblia diz que Jesus agora vai morrer e vai dizer: Tetelestai, está consumado. Quando Jesus diz está consumado, Jesus está a dizer, em outras palavras, que o pecado que nos separava de Deus está pago. Aquilo que anulava o poder de Deus diretamente para a tua vida está pago. Ou seja, aquilo que impedia a conexão com o Deus Todo-Poderoso, Jesus está a dizer: Tetelestai, está pago. Não tem condenação, não tem falatório. Ou seja, Jesus está a pagar aquilo que nos condenava. Por que, pregador? Porque nós perdemos a conexão por causa do quê? Quando nós vivemos debaixo do pecado, nós estamos a desconectar a ligação que nós temos com Deus. Por essa razão é que a Bíblia diz que os vossos pecados, ela cria uma barreira entre quê? O pecado, ela cria barreiras entre Deus, entre nós e Deus. Só que é por essa razão que o verbo se fez. Porque naquela época, no Antigo Testamento, para Deus perdoar os pecados, era preciso um cordeiro. Esse cordeiro tinha que morrer para perdoar os pecados de uma pessoa. Só que Jesus teve que se fazer carne, não para pagar o pecado de um, mas para pagar o pecado de todos. E por essa razão, não negligencia a morte de Jesus. Porque ele morreu para conectar o céu e quê? E a terra. Em outras palavras, estou a dizer que Jesus morreu para voltar a nos conectar com o Pai. Porque ele teve que se fazer carne para morrer por você, para morrer por nós. E sem isso, não temos conexão com quem? Com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquilo que perdemos em Adão, ganhamos em Cristo no Cordeiro, na crucificação. O que perdemos em Éden, no Éden, ganhamos aonde? Na cruz, em Jesus. Ou seja, o pecado que nos condenava em Adão foi anulado em Cristo. Quando ele morre e ele ressuscita. Quando ele diz está consumado. Aleluia. Aleluia. Segundo ponto da nossa mensagem. Ele se fez nosso para nos fazer quê? Dele. Ele se fez nosso para nos fazer quê? Dele. Aqui entramos numa grande troca eterna. Por quê, pregador? Porque Jesus teve que se fazer maldito por nossa causa. Jesus teve que se fazer maldito por tua causa.
Então, ele se fez carne para nos fazer dele. Por que, pregador? A cruz não era dele. O pecado não era dele. A condenação não era dele. As roupas sujas não eram dele. As roupas regadas não eram dele. A coroa de espinho não era dele. Era nossa. Só que ele fez a grande troca. O que era dele nos fez. O que era nosso, ele se fez. Dito de outro modo, ou seja, afinal de contas, ele se fez carne. Não para te amedrontar, mas para te dizer: eu fiz a grande troca. O que era teu agora é meu, e o que é meu agora é teu. Dito de outro modo, a condenação era nossa, só que ele pegou a nossa condenação e vestiu, pegou na salvação que não nos pertencia e colocou na tua vida. Tu a dizer para alguém que está aqui: ele se fez carne para nos fazer dele. Ou seja, Adão pecou, perdeu a conexão, só que Deus se fez carne para voltar à essência. Dito de outro modo, Jesus se fez para nos fazer dele. A cruz não era nossa, ele tomou sobre si. As doenças não eram dele, ele tomou sobre si. As dores não eram dele, ele tomou sobre si. As lutas não eram dele, ele tomou sobre si. A bênção que era dele, ele te deu. A salvação, ele te deu. A graça, ele te deu. O poder, ele te deu. Tu a dizer para alguém: a condenação da família, ele tomou sobre si. A palavra declarada contra a tua vida, ele tomou sobre si. Toda a doença da família, ele tomou sobre si. Toda a declaração familiar, tu a profetizar aquilo que era nosso, ele tomou. Aquilo que era dele, ele te deu. É por essa razão que a Bíblia Sagrada diz: ele tomou sobre si todas as nossas dores, enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava. Tu a dizer para alguém: aquilo que era para nós, ele tomou. Por que, pregador? Você já não pode caminhar na anulação. Você tem que caminhar o quê? Na transformação. Porque quando nós entendemos que ele tomou sobre si, nós já não andamos de cabeça abaixo. Nós já não andamos tristes. Já não andamos destruídos. Já não andamos debaixo da declaração familiar. Já não andamos debaixo da maldição hereditária. Já não andamos debaixo das doenças hereditárias. Por quê, pregador? Porque essa maldição, ele se tornou para nos dar a bênção. Por essa razão é que a Bíblia diz que ele nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Por quê? Porque ele fez o quê? A grande. Se não fosse ele, o diabo já teria nos engolido vivo. Se não fosse a mão de Deus, eu não sei se a igreja estaria cheia hoje. Se não fosse a misericórdia dele, eu não sei se você acordaria hoje. Se não fosse a grande troca, eu não sei o que aconteceria conosco. Eu estou a dizer, se não fosse ele, eu não sei aonde estaríamos. Essa hora estaríamos mortos, estaríamos na bebedeira, estaríamos na prostituição. Só que ele disse: eu se fiz carne para manifestar o reino dele na vida de alguém que está aqui. Significa dizer que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que está aqui: se você entrou com alguma
alguma doença, algum paladar, alguma localização diabólica. Deus está a dizer: eu nasci, morri para trocar e inverter os planos. O plano de Satanás já não vai prevalecer. O plano divino é que vai prevalecer. A Bíblia Sagrada diz que Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, não para a glorificação humana, mas para a glorificação do nome dele. Ele se fez carne para te abençoar, se fez carne para te honrar, te fez carne para glorificar a própria carne. Louvado seja o nome do Senhor. E assim mesmo. Terceiro ponto. O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne para restaurar a carne e o propósito original. Alguém entendeu? O Verbo se fez carne para restaurar a carne e o propósito que? Original. É que afinal de contas, o Verbo entrou no tempo para curar o que o tempo feriu. Aleluia. O Verbo entrou no tempo para curar o que o tempo feriu. Eu estou a dizer para alguém: o Verbo se fez carne para restaurar a carne e o propósito original. Ou seja, ele entrou no tempo para curar o que o tempo feriu. Jesus se fez carne para curar o que o tempo te feriu. Jesus se fez carne para curar o que o tempo feriu na tua vida. Ele não desistiu da carne, então você não pode desistir da vida. Ou seja, o pecado deformou o homem, mas não cancelou o plano divino de Deus. Ou seja, Cristo não veio apenas consertar o erro de Adão, veio revelar o verdadeiro destino da humanidade. E a Bíblia Sagrada diz que o Verbo se fez carne. Ele não se fez carne por necessidade, ele se fez carne por propósito. Dito de outro modo, Jesus não se fez carne por causa da nossa necessidade, ele se fez carne por causa do propósito. Ou seja, só que ele é tão poderoso, só quem crê vai prestar atenção. Ele é tão poderoso que usou da nossa necessidade para cumprir o propósito dele na tua vida. Ou seja, aplicando para a tua vida, estás a passar por fome, é uma necessidade. Estás a passar por falta de emprego, é uma necessidade. Só que Deus vai usar da nossa necessidade para cumprir o propósito dele na tua vida. Tu a dizer: levar Sadraque, Mesaque e Abednego para a Babilônia é necessidade do rei da Babilônia. Só que tornar José ou Daniel governador é propósito de Deus. Aleluia. Levar José até o Egito é necessidade, porque estão a lhe vender. Só que lhe tornar governador é propósito de Deus. Estou a dizer para alguém: Deus vai usar da tua necessidade para cumprir o propósito dele. Não chora, não chora, não chora. Levanta a cabeça, levanta a cabeça, porque Deus vai usar. Alguém está entendendo? Deus, Jesus, se fez carne não por necessidade,
Mas por quê? Alguém está aqui? Mas por quê? Eu acho que a igreja ainda não entendeu. Fazer filho para Ana é necessidade. Fazer Samuel nascer é tua necessidade. Mas tornar ou te dar um profeta é propósito de quem? Ter emprego é nossa necessidade. Ser trabalhador é nossa quê? Só que nos tornar chefe da empresa tem muita gente apressado. Eu estou a dizer, tem muita gente que? Tem muita gente apressado. Deus está a dizer, eu vou usar da tua necessidade para cumprir o propósito. Alguém está a entender? É tua necessidade alcançar alguma coisa. Será propósito de Deus te elevar para o mais alto nível. Porque Deus usa da nossa necessidade para fazer o quê? Para fazer o quê? Então, Ele se fez carne, não por necessidade. Se fez carne por viver na casa de renda é uma necessidade. Só que Deus está a te dizer, vive ainda na casa de renda, porque o meu propósito não é ali. O meu propósito é casa própria. Alguém está entendendo o que eu estou a dizer? Trabalha só um pouco na limpeza, é tua necessidade, mas o meu propósito não vai terminar ali. Estou a profetizar para alguém aqui. Ele se fez carne, não por causa da nossa necessidade. Ele se fez carne por causa do propósito eterno. Ele não se fez carne por causa das coisas temporárias. Ele se fez carne por causa das coisas divinas e eternas. Não é bom que o homem mendigue o pão. Deus está a dizer, o homem não vai mendigar. É necessidade passar fome agora, mas é propósito de Deus providenciar. É por essa razão que a Bíblia Sagrada diz que Ele é Deus proverá. Ou seja, passar agora não anula o propósito dele. A tua situação agora não anula o propósito dele. A tua condição agora não anula o propósito dele. Estou a dizer para alguém que está aqui, ele não anula. Estás a passar fome, não anula. Estás a passar dificuldade, não anula. Estás a passar dores, não anula. Estou a dizer, não anula o propósito de Deus. Levante-se quem se levantar, queira Satanás ou não, vai acontecer o propósito. O propósito de Deus é que você case. Aguenta só mais um pouquinho solteiro. É necessidade. Vais casar daqui a pouco e com casamento abençoado. É propósito. Estou a dizer propósito. Estou a dizer propósito. Eu estou a dizer propósito. Estou a dizer é propósito. Porque quem acredita dá um brado de glória a Deus. Para terminar, porque quando Deus desceu no jardim, Ele estava a sinalizar que eu não vou desistir do homem. Muita gente a sair da igreja por causa da condição. Diga necessidade. Diga necessidade.
Agora olha para o teu irmão e diga: espera um pouco por causa do propósito. Aguarda um pouco, o propósito vai acontecer. José foi vendido, foi jogado na caverna, chegou na casa de Potifar, lhe acusaram, depois foi para a cadeia. Diga: é necessidade, é necessidade, é necessidade. Só que José agora está se tornando governador. Por causa do quê? Meu amado, você tem propósito. Bata no peito: eu tenho propósito. Diga: eu tenho propósito. Não vou morrer nessa condição. Não vou acabar nessa condição. Não vou desistir nessa condição. Não vou morrer nesta condição. Não vou parar nessa condição. Por quê, pregador? Porque eu tenho propósito. Eu tenho propósito. Qual é o propósito de Deus na minha vida, afinal de contas, pregador? Salmo de número 23. Ele é meu pastor e nada me faltará. Qual é o propósito de Deus, afinal de contas? 1000 vão cair à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Toda ferramenta preparada contra mim não vai prosperar. Qual é a ferramenta, pregador? A ferramenta é: desde o ventre da tua mãe eu te conheci, eu te escolhi e te chamei por profeta. Qual é a ferramenta, pregador? A ferramenta é: Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tu a dizer, a ferramenta é: Deus é o nosso escudo. Qual é a ferramenta? Ele é a nossa salvação. Qual é a ferramenta? Ele é o nosso Deus proverá. Qual é a ferramenta? Ele é o Deus consumador. Qual é a ferramenta? Ele é o Deus todo-poderoso. Qual é a ferramenta? Ele é o Deus que destrói muralhas. Qual é a ferramenta? Não tem Golias, não tem demônio, não tem Golias, não tem feiticeiro, não tem, porque toda ferramenta não vai fazer o quê? Porque eu tenho o quê? Você coloca em pé. Fecha os teus olhos. Há uma glória neste lugar. Para os que carregam propósito, Deus vai ativar hoje. Fecha os teus olhos e levanta as tuas mãos. Deus vai ativar. Deus está ativando. Uma coisa. Peço ao Senhor, por favor. Deus vai ativar algumas coisas aqui. Fecha os teus olhos. Deus está tocando em mãos e ativando glória. Isso. Abra a tua boca, abre a tua boca. Abre a tua boca. Deus está ativando coisas aqui. Deus está ativando coisas aqui. Deus está ativando. Isso, receba. Pega. Isso. Aleluia. Abre a tua boca, comece a orar. Comece a orar. Deus está ativando. Deus está ativando. Deus está ativando. Deus está ativando.
Deus está ativando. Isso. Pega, receba. Deus está ativando. Para quem tem propósito, receba. Para quem tem propósito, pega. Ora. Deus está ativando. Eu te imploro, meu Senhor, Yahweh, cumprir com suas promessas, Senhor.